Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Pergunte Endócrino, todos os sábados, às 17 horas, onde nós juntamos aí as dúvidas mais frequentes do dia a dia, as discussões da semana, para que possamos aí ajudar todos vocês nessa jornada do diabetes. Eu sou a doutora Janice Sepúlveda, sou endocrinologista e já vamos aqui começar enquanto eu pego aqui todas as perguntinhas que vocês mandaram. Coloquem aí para mim se vocês têm mais alguma dúvida e vamos para o tema da semana, né, gente? As questões emocionais, psicossociais relacionadas ao diabetes. Nós vimos aí que durante a semana o pessoal se manifestou muito, pontuaram muito em relação ao efeito do emocional no dia a dia do diabetes, no controle, nas metas glicêmicas. Se você não respondeu nada, não postou nada, não mandou no direct, coloca aí para mim se no seu dia a dia ou no dia a dia do seu filho, daquela pessoa que você está cuidando, se você percebe claramente o efeito do emocional nas curvas glicêmicas. Coloca aí para mim que nós vamos começar aqui. Olha, muita gente respondeu nas caixinhas do Stories hoje. E olha que coisa interessante. 96% das pessoas que responderam, ou seja, quase todo mundo, e foi muita gente, respondeu que sim, o emocional afeta o controle do diabetes. E aí, gente, vocês acham isso também? E aí, relacionado ao tema de hoje, eu coloquei assim, ó, muitos outros fatores alteram as glicemias. Você sabia? Eu percebi aqui que muita gente está sabida. Percebeu sim, sabia sim que afetava, né? E aí vamos lá, vamos para o que o pessoal colocou aqui, né? Em relação às dúvidas ao emocional. Muitas pessoas colocaram situações do dia a dia lá no direct, né? Mandaram uma mensagem em relação a situações simples do dia a dia. Que simples do ponto de vista emocional, para ela até é, né, mentalmente. Mas será que quando você tem esse momento que parece simples, o seu corpo, a sua glicemia realmente reage assim? Eu já vi até alguém que colocou aqui a Rose, o meu filho quando vai jogar futebol, a glicemia sobe muito, ele fica muito ansioso. Outros colocando, com certeza, ajuste. Então vamos para situações simples, onde as pessoas percebem picos de, né, hiperglicemia, picos na sua glicose. Estresse do dia a dia, coisas simples como pular da cama, acordar atrasado, estresse no trabalho, uma preocupação com uma prova, com o seu filho, né? Na escola, na rua, saindo, aproveitando, um parente doente. Coisas que fazem parte do cotidiano e que podem dar vários sustos em vocês. Quem aí nunca se assustou, gente? Quem aí nunca falou assim: gente, mas eu nem comi nada e eu medi a glicose agora 200. Quem já passou por isso aí? Quem já passou por alguma situação emocional, ficar preso num trânsito, ter um estresse no trabalho, uma reunião importante e que entrou nesse momento com a glicemia linda, não tomou nem um copo d'água na hora desse momento e saiu dele com 200 e tanto. E aí,
o tema de hoje, as razões para a alteração da glicose além do emocional, é para trazer uma clareza para a vida de vocês, meu povo. Quando a gente fala muito do tratamento, do medicamento, seja comprimido, seja insulina, da alimentação, da contagem de carboidratos, do exercício físico, nós estamos falando da base do tratamento, daquelas coisas no tratamento que você consegue alinhar melhor, programar melhor, cuidar com mais clareza, que de um certo ponto está sob o seu domínio, sob a sua escolha, alinhada com a sua equipe de saúde. Vamos lá ver se é assim mesmo? Fazer exercícios físicos. Você pode programar o horário, o dia da semana, a quantidade de exercício, os cuidados que você precisa ter com ele. E como falaremos hoje sobre os 42 fatores que podem alterar a glicose, quando a gente fala de exercícios físicos, nós estamos falando de 2 ou 3 desses 42 fatores. Por quê? Os exercícios leves, né? Uma caminhadinha leve, uma hidroginástica ali tranquilinha, né? Que já pula um pouquinho para o moderado, dependendo da pessoa, até alta intensidade, ela pode nem alterar a sua curva, né? O seu perfil ali durante o exercício. Ou ela pode até te ajudar. Aquela glicemia que estava um pouquinho mais alta, que fica um pouquinho mais alta em um certo horário do dia, e você vai lá e faz o exercício físico naquele horário, muitas vezes você está alterando a glicemia a seu favor. Quando a gente fala alterar a glicose, alterar ali os valores, muita gente só pensa no lado negativo e esquece daquele lado que pode ser positivo para você. O exercício físico é um deles. Mas, porém, contudo, quando a pessoa faz um exercício de moderada a alta intensidade, né? Aquele que você sai de lá cansado, ofegante, suado, aumenta a frequência cardíaca, né? Aquele que você fala assim, opa, tô morto, tô morta depois da academia. Quando você usa muito músculo, né? Principalmente quando é musculação, carrega aquele pesão ali na academia, o seu corpo, né? Vou falar aqui de uma maneira bem simplista. O seu corpo vai pegar aquela glicose que estava armazenada, né? E vai, puf, jogar no sangue. E muitas vezes as pessoas fazem este exercício e falam assim, vou fazer esse treinar? Não. Porque toda vez que eu faço, ao invés de cair, sobe. Não é melhor talvez eu parar de fazer? E esquece que este efeito, ele precisa ser estudado, né? Porque às vezes você está fazendo um exercício, né? Igual um futebol que corre muito, tem uma intensidade elevada, às vezes a pessoa fica ansiosa, igual o filho da Rose. E aí a glicemia sobe, só que a gente tem que olhar o que acontece lá na frente. Porque habitualmente ela sobe e depois cai, às vezes até sem fazer nada extra. Por quê? Da mesma forma que soltou aquela glicose ali na hora, também existem mecanismos em torno do exercício que estão gastando energia, que estão aumentando a sensibilidade, a ação da sua própria insulina.
Então, quando você faz exercício, três fatores, né? 3 dos 42 fatores, que é se ele é leve, se ele é moderado, a alta intensidade, se ele usa muito músculo, né? São 3 fatores. O que você precisa fazer, gente? Estudar o seu perfil de glicose quando você faz exercício. Que hora do dia que você faz? Será que é do mesmo jeito? Então, dentro dos fatores que alteram a glicemia, a gente tem um bloco para exercícios físicos, devido à importância que eles têm na vida da pessoa, né, de modo geral. E quem tem diabetes, além de tudo, ainda é tratamento. Então, por que eu digo a hora do dia que você faz? Porque, por exemplo, a parte da manhã, entre 4 e 8 horas da manhã, é o horário onde hormônios são liberados e você tem, habitualmente, mais dificuldade para controlar o seu diabetes. Então, se você faz o exercício 6 horas da manhã, 5h30, 6h30, talvez naquele horário você passe a ter um controle melhor do diabetes por estar fazendo exercício naquele horário. Mas talvez, se você fizer este mesmo exercício 11 horas da manhã, 2 horas da tarde, onde a ação da insulina é melhor no seu corpo, talvez nesse horário você esteja mais sujeito a ter uma hipoglicemia. Se você fizer no finalzinho da tarde, no início da noite, tem chance também do diabetes ficar com controle melhor, porque é um horário que tende a ter uma ação da insulina mais difícil. Então, se você vai ali, compensa aquele horário com o exercício, você pode ficar com um perfil muito melhor. Mas se você faz 11 horas da noite, 10 horas da noite, muitas vezes precisa estudar mais esse perfil, porque este efeito do exercício no seu controle do diabetes pode aparecer de madrugada e pode aparecer como uma hipoglicemia. Aí eu pergunto para vocês, quero que vocês me respondam. Tem outro jeito de descobrir qual o melhor horário para você fazer exercício? Se não for você com você mesmo, na sua casinha, estudando isso? Não tem. Não será em 2, 3 consultas no ano, 4 consultas no ano, que você conseguirá ter esta clareza naquele momento da consulta. Então, se você quer entender o efeito benéfico do exercício no seu corpo, estude, anote, meça de madrugada se você está fazendo exercício físico, à noite principalmente. Detalhe tudo, tire as suas conclusões, discuta com o profissional da educação física, se você tiver né? Se você for numa academia, se você frequenta aí a academia da saúde, nos postos de saúde, que tem educador físico. Então, estude, porque ninguém precisa ser surpreendido. E muitas pessoas param de fazer exercício físico porque não conhecem como que o exercício age no seu corpo. Ou param de fazer contagem de carboidratos porque não conhecem o efeito que o alimento tem no seu diabetes. Não sabe, às vezes, como interpretar quando come um carboidrato. Aí é mais fácil parar de comer, né? Quem aí, gente, tá passando privação, passando fome, cortando tudo da dieta por causa do diabetes? Coloca aí pra mim. Quem já passou por situações
difíceis na hora do exercício físico e aí resolveu parar de fazer o exercício porque tem medo de ter hipoglicemia. Estude, mas estuda muito, estuda direito. Seja a pessoa nesse mundo que mais entende do que está acontecendo na sua vida, no seu exercício físico, no seu corpo. Mas anota tudo. Anota o que comeu antes, anota o que comeu depois, que tipo de exercício físico que você fez. Será que eles são iguais? Será que quando você dá uma caminhadinha de leve, igual a doutora Janice, no sábado e no domingo, é a mesma coisa de quando eu vou para academia, segunda, terça, quarta, sexta, e carrego peso lá, 1 hora? Será que seu corpo vai responder do mesmo jeito? Porque sem estudar, sem anotar, sem entender, melhor se jogar na cena. Aproveita e manda o prêmio aqui para casa também, tá? Porque você vai acertar tantas vezes, né, que você nem vai precisar desse tanto de prêmio. Por quê? Só adivinhando. Só adivinhando. Agora, se você quer ter um diabetes baseado na adivinhação, você vai ter uma bela surpresa com o resultado, né? Porque você pode não adivinhar da forma correta. Então, cuidado quando você está pondo no diabetes a culpa do mundo. Cuidado quando você atribui para o diabetes tudo que você acha que está acontecendo de errado no dia a dia. Será que a responsabilidade não é apenas de não estar estudando direito, se conhecendo bem, quando a gente está falando apenas desses fatores relacionados ao exercício físico? São mais de 40, pelo menos 42. E eu vou citar vários desses aqui para vocês, tá? Então, muitas pessoas colocaram aqui na caixinha, vou até abrir aqui de novo. Muitas pessoas colocaram aqui em relação ao exercício como fatores que alteram a glicose e elas estão corretas. O emocional, vocês viram durante a semana toda. Nós postamos sobre vários aspectos do emocional. E sim, os comportamentos que você tem na sua vida que respinga no seu diabetes, a sua questão emocional, as suas crenças, os seus medos, o estresse do dia a dia, a própria situação que nós estamos vivendo, né, com a pandemia, tudo isso é motivo para que você, estressado, né, como é a palavra mais comum, mas é verdade, é um estresse físico, é um estresse mental e é um estresse emocional. Qualquer tipo de estresse, que pode ser você na sua casinha, mas pode ser um estresse, por exemplo, cirúrgico, de uma cirurgia, um estresse clínico, de uma infecção por Covid, de uma unha encravada. Qualquer uma dessas situações, o que o seu corpo faz? Ele libera os hormônios do estresse, que parece ser uma coisa ruim, mas é uma liberação protetora para te alertar, para te acordar, né? É assim que funciona o nosso corpo maravilhoso. Só que na hora que ele faz isso, ele está dizendo o quê? Opa! Esta pessoa está estressada. Quem está estressado, né, precisa de mais energia. Quem está estressado precisa de mais glicose. E aí ele faz sua glicemia subir. Mas se você tem um diabetes
que você não produz mais essa insulina na forma adequada, na quantidade adequada, você vai precisar resolver esse probleminha. Você vai precisar usar mais insulina. Mas se você tem um diabetes tipo 2 e ainda tem uma quantidade ótima de insulina, teoricamente seu corpo tem que dar conta sozinho. Se não estiver dando conta de controlar essa glicemia algumas horas depois desse momento de estresse, tem alguma coisa acontecendo. E talvez essa coisa que esteja acontecendo é porque a sua reserva de insulina está diminuindo, que é normal de acontecer na história de vida da pessoa que tem diabetes tipo 2. A maioria das pessoas com diabetes tipo 2 estão mal controladas, estão com as glicemias elevadas, estão passando mal toda hora, estão correndo risco de ter uma complicação do diabetes, porque ficam pondo na cabeça que insulina não é bom, que não querem usar insulina de jeito nenhum, que preferem morrer a usar insulina, que insulina é o fim da linha, que se você vai usar insulina você fracassou, você é um incompetente. Aí coloca essas bobagens na cabeça e fica em casa passando mal. Ao invés de aprender a comer, aprender a fazer contagem de carboidratos, fazer um exercício físico e usar de todos os medicamentos que for possível para você, para melhorar a sua vida, a sua qualidade de vida. Conta aí para mim, gente, quem tem diabetes tipo 2 e tá vivendo isso que eu falei? Vive sem o controle do diabetes e morrendo de medo de ter que usar insulina. Algumas pessoas perguntaram assim na caixinha: doutora, eu tenho diabetes tipo 2, eu estou perto de usar insulina e eu gostaria de saber se eu melhorar a minha alimentação e o meu exercício físico, se eu fizer a contagem de carboidratos, poder comer com mais liberdade, com mais flexibilidade, comendo de tudo, é possível que eu controle melhor o meu diabetes e precise usar menos insulina, ou até não usar a insulina, ou usar a insulina e ficar mais livre, mais tranquilo, entendendo melhor dos alimentos? Sim, é possível. Inclusive, muitas pessoas diminuem a quantidade de comprimidos, diminuem a quantidade de insulina quando aprendem a comer da forma correta, quando aprendem a comer de tudo, quando aprendem a fazer a contagem de carboidratos. Pessoal, coloca aí para mim. Quem não faz contagem de carboidratos, não sabe o que é, nunca foi orientado pelo médico para fazer contagem de carboidratos? Que agora a gente vai falar do bloco de fatores que alteram o controle do seu diabetes, que tem a ver com a comida, tá? Quais são esses fatores? A quantidade de carboidratos, gente, ele é o número 1 da lista de alterações na sua glicemia. A quantidade de carboidratos que você come é mais importante do que de onde esse carboidrato vem. Muitas pessoas se preocupam com o que estão comendo. Quem aí se preocupa mais com o que está comendo do que com a quantidade do que está comendo? Coloca aí para mim. Por exemplo, se você fosse escolher entre um pão francês e um chocolate Talento,
O que você acha que subiria mais as suas glicemias? O que você acha? O pão ou o chocolate? O pão francês ou o chocolate Talento de 25 gramas? O que vocês acham? Põe aí pra mim. Quero ver se vocês vão acertar. Olha lá, um monte de gente. Não sei nada sobre contagem, não sei sobre contagem de carboidratos, nunca ouvi falar. Depois que aprendi a contagem, minha vida virou outra. Não tô fazendo a contagem, acho que é igual. Olha lá o povo bonito que faz contagem de carboidrato, tudo acertando. Se você comer o pão francês, você vai subir a sua glicemia o dobro do que o chocolatezinho pequeno. Isso se chama contagem de carboidratos. Aprender a fazer trocas inteligentes. Isto quer dizer que é para você ficar comendo chocolate o dia inteiro? Não, óbvio que não. Claro que não, nunca. Porque a gente se baseia em trocas inteligentes. E comer doce o dia inteiro não é inteligente, não é saudável. Não quer dizer que você não possa comer, que você não possa escolher. Então, o número 1 da lista dos fatores que mais alteram a glicemia é a quantidade de carboidratos. Então, eu tenho uma coisa para te dizer. Se você não entende de carboidratos, se você não entende da contagem de carboidratos, se você não entende das substituições inteligentes, como calcular a melhor quantidade de insulina para você, ou como trocar um alimento por outro, dificilmente você conseguirá um bom controle do diabetes na sua vida. E se conseguir, a maioria conseguirá às custas de um grande sofrimento emocional. De um grande sofrimento emocional, de uma grande privação na vida. Então você precisa decidir que tipo de caminho você quer ter no diabetes. Ah, Janice, mas contar carboidrato não é fácil. Por acaso é fácil acordar cedo para trabalhar? É fácil ter diabetes? É fácil ter Covid? É fácil viver a pandemia? É fácil viver num país que entra e sai de uma crise? Nada é fácil, gente. Nada é fácil. A gente precisa aprender. Aprender todos os dias, sem medo. Ninguém precisa ter medo de colocar arroz, feijão no prato. Ninguém precisa ter medo de ir a uma festa e comer um brigadeiro, comer um salgadinho, comer um bolo no seu aniversário. Se você está vivendo assim, é porque você não está tratando o seu diabetes da forma adequada. É só por isso. Só por isso. Então, se você não conhece a contagem, se você não sabe fazer trocas inteligentes, o número 1 da listinha aqui, você não vai conseguir alinhar, porque é a quantidade de carboidratos. O 2 é o tipo de carboidrato, né? Então, o tipo de carboidrato que você está comendo, ele pode subir a sua glicemia mais rápido ou mais devagar. Mas a proteína também, a gordura também, o excesso de café também, o uso abusivo da bebida alcoólica também. Tudo isto pode alterar o controle do seu diabetes. Então, quando você vê um resultado, ou da glicemia capilar, ou quando você escaneia um sensor, ou quando você pega o seu resultado no laboratório, vocês precisam tirar da sua mente que tudo é medicamento e comida. Quando você vê um resultado, você está vendo toda a vida em um número. Só que é um número.
aquele número não define quem você é. Aquele número não define o seu tratamento. O diabetes, o controle do diabetes é muito mais do que um número. É uma atitude. O controle do diabetes é o aprendizado, é a conduta, é o que você fará de uma forma certeira com aquele resultado que você está vendo. O que você fará de uma forma certeira com aquele resultado que você está vendo. Como que você está estudando aquele resultado? Como que você está entendendo aquele resultado? E a maioria das pessoas, quando vê uma glicemia fora daquele valor que estava esperando, pensa somente em duas coisas. O que eu comi e onde eu errei. E quem é que disse que foi isso que aconteceu? Na maioria das vezes nem é. Eu não acabei de falar que são 42 fatores? Então, os exercícios a gente já falou, o emocional nós já falamos, o tipo de carboidratos nós já falamos, a quantidade de carboidratos, a gordura, a proteína, o excesso, viu, gente? Não é 2 xicrinhas de café, não. É aquela pessoa que passa o dia inteiro bebendo café, né? Você tem aí aquela aceleração metabólica aí do excesso de café que pode contribuir para uma certa subida na glicemia. Outros fatores, desidratação. Vocês sabiam, né, que a glicemia é medida por miligrama por decilitro. Se você está desidratado, aquela glicose que está no seu corpo concentra numa quantidade menor de líquido. O que vai acontecer? A glicemia aparenta estar maior, porque tem mais glicose por litro do seu corpo, né? 60% do nosso corpo é água. Né? Olha que beleza, né? Quando sobe da balança, 60% é água, tá? Então, beber água, se hidratar, mas beber muita água, beber de novo, é um ponto-chave para você conseguir entender melhor as suas glicemias. Põe aí pra mim, vocês estão bebendo pelo menos uns 2, 3 litros de água por dia? Coloca aí pra mim quem bebe pelo menos 2 litros de água por dia. Coloca assim, eu ou eu não. E uma dica valiosíssima, principalmente se você não tem mais insulina do seu corpo, a insulina natural. Quando sua glicemia está muito elevada, você está hiperglicêmico. Mais importante até do que correr para aplicar insulina é correr para pegar uma garrafa d'água. Se você tem diabetes tipo 1 ou diabetes autoimune latente do adulto e você está doente e sua glicemia subiu, ou está fazendo muito calor, ou você gastou ali muito na academia, quanto mais você beber água, mais você dilui aquela glicose. E o caminhar para os quadros mais graves, por exemplo, a cetoacidose diabética, que é um quadro grave relacionado principalmente ao diabetes tipo 1, não exclusivo, mas principalmente, quando a pessoa com diabetes está com a glicose elevada, está descompensando e ela bebe bastante água, bebe, usa insulina para corrigir, a chance dela entrar em cetoacidose diabética é menor. Olha que interessante. Agora, se a pessoa está com a glicemia elevada, está cansada, está fadigada, aí deita ali na cama, fica deitado o dia inteiro esperando a glicemia melhorar e não bebe água, a chance de entrar
neste quadro grave do diabetes é grande. Então, dica valiosa, beba água, né? Beba água, porque isso aí pode inclusive salvar a sua vida, né? E ajuda também na questão da fome, né? O centro da fome é muito perto do centro da sede. Muitas vezes a pessoa levanta para ir na cozinha e tá achando que tá querendo comer alguma coisa e na verdade às vezes ela tá precisando se hidratar. Então, é muito frequente, é muito bom que você faça esse teste. Se você tá querendo aí cuidar do seu diabetes, controlar o seu peso, ficar melhor de saúde, quando você for na cozinha pensando em comer alguma coisa, achando que tá com fominha, bebe um copão d'água primeiro. Bebe um, bebe dois, pega uma garrafona. Aí depois que você se hidratar bastante, você volta e pensa: será que eu realmente estou com fome? Às vezes era só sede, tá? Então fica a dica, mais um bloco de fatores que alteram a sua glicemia. Viu, gente? Que você não pode olhar um resultado e já sair condenando o seu medicamento ou o que você comeu ou deixou de comer. É tudo que você vive que pode aparecer naquele resultadozinho da glicemia naquele horário. Então não é fácil mesmo. Tem que estudar, tem que aprender, tem que respirar fundo para entender o que está acontecendo com você. Não só na hora que ela sobe. Eu falo muito isso com os meus pacientes. Preocupa mais em olhar o resultado na meta e se perguntar o que você fez, o que aconteceu naquele dia para você estar com um controle tão bom, ao invés de ficar olhando só o dia que a glicose sobe ou só o dia que a glicose cai. Mania do ser humano de olhar só as coisas que não prestam, que tá ruim, com olhar negativo, né? Pesado. Valorize o dia bom. Valorize o dia positivo. Valorize aquele dia, aquele momento que você ficou muito feliz com o resultado. E se pergunte, o que aconteceu hoje para estar tão assim bonitinho na meta? Você vai aprender muito mais com o dia na meta do que talvez com o dia fora da meta, ok? Outro bloco de fatores que alteram a sua glicemia. A dose dos medicamentos, obviamente, né? Se você utilizar errado, se você usar para mais, se você usar para menos, se você esquecer de utilizar, obviamente vai alterar. Então também é muito importante quando você tem uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia, se perguntar: gente, eu tive uma hipoglicemia tão importante, será que eu não apliquei a insulina 2 vezes? Será que eu não tomei meu comprimido 2 vezes? Acontece com frequência, viu, gente? Claro que ninguém faz por querer, mas acontece com frequência o uso errado dos medicamentos, a confusão na hora das aplicações de insulina, da tomada dos comprimidos, tá? Dentro do grupo dos medicamentos, nós temos também os louvado seja o corticoide. A maioria das pessoas com diabetes morrem de medo do corticoide. E você acredita que os profissionais de saúde também? Não aguento. O profissional de saúde não pode ter medo de medicamento bom, né, gente? Então, bora tirar esse trem da cabeça de uma vez. Corticoide é um anti-inflamatório. E é um anti-inflamatório muito potente, muito bom.
Só que, para quem tem diabetes e não tem mais reserva de insulina, quando você usa o corticoide, a sua glicemia sobe, e sobe mesmo, e sobe sem dó. Sobe mesmo e sobe sem dó. Isto quer dizer que você não pode usar? Não, não quer dizer isso. Porque se você precisa usar um corticoide, por exemplo, uma doença reumática, né? Uma artrite reumatoide, um lúpus, uma psoríase grave, uma infecção de vias aéreas, né? Uma sinusite que você está ali engasgando no catarro, uma faringite, uma laringite, uma doença ortopédica que está doendo demais, que outras coisas não melhoram. Se você tem que usar, adivinha? Você tem que usar. Não tem outra coisa a ser feita. Tem que usar, tem que usar. O que não deve ser feito é usar sem entrar em contato com o seu médico para os ajustes. Usar sem ter a consciência de que vai subir e que você precisará começar uma insulina, talvez, acontece com frequência. A pessoa tem um quadro reumatológico grave, estava controlada do diabetes, vai usar altas doses de corticoide e às vezes naquele período precisa fazer o quê? Precisa usar insulina e tá tudo certo. Não tem problema nenhum nisso. Você vai tratar da doença reumatológica e você vai controlar o seu diabetes. Ninguém vai ficar sem tratar, tendo jeito de tratar. Agora, se você vai usar por um período curto, 5 dias, 7 dias, talvez você não precise de uma dose extra de insulina ou começar uma insulina. Mas se você tem diabetes e não tem mais reserva de insulina e vai usar um corticoide, eu já vou te avisar. Com certeza você precisará de um bom aumento na dose de insulina e tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Tá tudo bem. A gente aumenta os medicamentos, você continua comendo bonitinho, fazendo sua contagem de carboidratos, fazendo seu exercício e espera aquele período passar. Tá tudo certo, ok, pessoal? Agora vamos para outros fatores, além dos medicamentos, do exercício, da alimentação e do emocional. Porque não acaba, né, gente? São 42. Que são os fatores que a gente chama de biológicos. Um deles, que muitas pessoas não lembram e não valorizam, é o sono insuficiente. Dormir mal, seja pouco ou de pouca qualidade, aquele sono perturbado, que você acorda, né, a noite inteira, tende a aumentar a sua glicemia de madrugada, no jejum, no correr do dia. Então, se você é uma pessoa que dorme pouco, dorme mal, ronca muito, tem a apneia do sono, né? Aquela parada na respiração e acorda parecendo que vai engasgar, morrer, sufocado, procure o seu profissional de saúde e entenda que ficar dormindo mal, passar noites em claro, ter uma insônia muito importante, pode ser o motivo da sua glicemia de jejum elevada, tá? Outro fator, dias de doença. O que são dias de doença? Dias de doença é aquele dia que você tá doente, né? Mas pode ser, por exemplo, uma coisa que não é exatamente uma doença grave, né? Digamos assim. Por exemplo,
período pré-menstrual. O período pré-menstrual é considerado um dia de doença. Pode alterar a sua glicemia. Geralmente é para mais. Se você está, às vezes, com uma alergia, mudou o tempo, começou a espirrar, nariz está coçando, garganta está coçando, pode acontecer da glicemia subir. Olha quanta coisa, gente. Se você, por algum motivo, teve uma glicemia noturna mais elevada, ou por causa de comida, ou por causa de estresse, ou por causa de qualquer um desses fatores que eu falei, você sabia que se você passa a noite assim, com a glicemia mais elevada, o seu outro dia pode te dar mais trabalho para controlar? Não quer dizer que você acordou e tá fazendo tudo errado, não, gente. Pode ter acontecido alguma coisa na noite anterior que está repercutindo no restante do seu dia. Da mesma forma, se você tiver uma hipoglicemia noturna importante, mais grave, você pode levar horas lá na frente no outro dia para controlar o seu diabetes. Então, quando a gente fala aqui de todos esses fatores, nós estamos falando de quê? Preste atenção em você, preste atenção na sua vida, preste atenção no seu corpo. Outro fator biológico, puberdade. Quando o seu filho entra na adolescência, a dose de insulina pode duplicar ou até triplicar. Não quer dizer que você está fazendo errado. Não quer dizer que seu filho está comendo escondido. Quer dizer apenas que as alterações hormonais deste período exigirão mais de vocês. Vai precisar ajustar mais o tratamento. Precisará fazer mais consultas. E tá tudo certo. É só você lembrar, tá? É só você lembrar que não é só comida, não é só medicamento que compõe aquele resultado que você tá vendo. Outro fator importante, o cigarro. O cigarro aumenta a resistência à ação da insulina. Então, quem fuma e fuma muito, tem uma tendência a ter uma dificuldade maior para controlar o diabetes. Precisa de uma dose maior de medicamentos. Além, né, não vou nem falar, além de todos os riscos que está escrito lá na capa, lá no maço do cigarro, que ninguém olha quando está fumando, né? Quer saber só de cigarro. Mas ele também, além de tudo que ele faz, ele pode piorar o controle do diabetes, ok? Outro fator, lipodistrofia. A modificação na região onde se aplica insulina, que pode ficar endurecida, pode ficar com os montinhos, né, abaulada ou até afundar. Esta região de aplicação de insulina, ela precisa ser palpada, principalmente por vocês no dia a dia, né? E aí o ideal é o quê? É dedilhar, né? Ó, igual um pianinho, nos locais de aplicação de insulina e ver se tem alguma região no braço, na barriga, na coxa, no bumbum, onde aplica insulina, que pode estar mais dura, né? Ou abaulada ou afundada. Faça esse exercício. Quando estiver tomando banho, estiver ensaboado, né? Passou lá o sabão no corpo inteiro, que o dedo desliza mais, vai lá, gente. É rapidinho, vai gastar 30 segundos.
Viu algum lugar durinho? Grava este lugar e não aplica mais nesse lugar. Até essa região durinha desaparecer. Porque quando você aplica insulina na lipodistrofia ou em alguma região que você fez alguma cirurgia grande, que tem cicatriz importante, você pode não ter uma absorção adequada da sua insulina. Sua glicemia vai subir. E pode mudar em até 30 a 40% a dose de insulina. E isso também aumenta a hipo. Porque no dia que você resolver aplicar em outro lugar que não tem lipodistrofia, a sua insulina vai trabalhar melhor. E se ela trabalhar melhor porque você usou mais, você pode ter uma hipoglicemia importante. É verdade. Então tem que tomar muito cuidado, tá vendo? Como que o aprendizado diário, contínuo, cuidadoso no dia a dia faz muito mais diferença do que estar todo dia num profissional de saúde, do que estar comprando só remédio caro, 200 remédios, sem o uso correto, sem a prática correta, sem estimular a base do tratamento, né? Qual que é a base do tratamento, gente? Exercício físico, alimentação adequada, contar carboidrato, se educar em diabetes. Essa é a base do tratamento, né? Sem a base do tratamento fortalecida, não tem remédio, insulina cara que vai dar jeito no controle. A transformação no diabetes, ela vem pelo aprendizado. O medicamento, ele é necessário, mas ele vai agregar a uma base do tratamento da saúde, ok? Outros fatores, doença celíaca, muito comum em quem tem uma doença autoimune, como por exemplo o diabetes tipo 1 e o LADA. É uma não absorção adequada dos nutrientes por causa da intolerância ao glúten. Pode baixar sim, causar hipoglicemias importantes. Fatores ambientais, né, do dia a dia. Insulina vencida, obviamente. Medidor de glicose estragado com defeito, sensores de monitorização contínua de glicose com defeito, que às vezes precisa trocar, quem usa sensor sabe que isso acontece. A temperatura ambiente, né? Quando você está com a temperatura muito elevada, sua glicemia pode subir. Lembra que eu expliquei da desidratação? O mesmo acontece com a insolação. Se você fica ali esticado igual uma lagartixa no sol, você pode aí, né, ter glicemias mais elevadas. Então, esses 42 fatores, que era o início que nós já conversaríamos, é para vocês entenderem bem o quanto precisa aprender, o quanto é complexo o aprendizado e é eterno. Porque quanto mais você aprende, menos você se estressa com o resultado que você está vendo no aparelho. E vamos ver aqui as perguntas adicionais que vocês mandaram, que ainda ficaram algumas aqui. Vamos lá? No período de lua de mel, é possível a glicemia ficar controlada? Aqui sempre aparece uma hipo. O que é período de lua de mel? É o período no diabetes, onde a pessoa com diabetes tipo 1 ou LADA ainda tem uma reserva boa de insulina que pode permitir usar somente um pouquinho para complementar ou até usar nada durante um tempo. O normal é a glicemia ficar controlada. Se tá tendo muita hipo no período de lua de mel, precisa informar o médico,
Por quê? Porque se o período de lua de mel é um período onde a pessoa ainda tem sua própria insulina, talvez você não esteja precisando tanto da insulina de fora. É um raciocínio lógico, não é? Gostaria de saber por que tenho tanta fraqueza quando vai dando às 10 horas da manhã. Me dá um sono. É muito importante pensar que se você usa insulina, a pessoa que fez essa pergunta, se usa insulina de manhã ou usa algum tipo de comprimido que força o pâncreas a liberar mais insulina, esse cansaço excessivo e esta sonolência podem ser sinais de hipoglicemia. Então é bom conversar com seu médico sobre este horário, ok? Quem é nosso aluno Conte Kerbis assistiu hoje, né? Nós ficamos amanhã unidos, os alunos do curso de contagem de carboidratos, numa aula de hipoglicemia, né? Bem detalhada. Vamos lá. Uso insulina NPH desde o mês de maio e aumentei de peso, mesmo fazendo exercícios. Como eu posso reverter isto? Da mesma forma que o ganho de peso de qualquer outra proveniência, né? A base é a mesma do tratamento do diabetes. Plano alimentar, contagem de carboidratos, exercício físico e ajustar a dose do medicamento. E avaliar com o seu médico o tratamento adequado do peso, né? Seja um sobrepeso, seja uma obesidade. Quem tem diabetes não tá livre de tratar de outras coisas não, né, meu povo? Tá livre não. Tem que tratar de tudo, né? Vamos ver aqui outras coisas que vocês colocaram no direct. Bora lá que tá lotado aqui. Vamos lá. Por favor, me fale quantos minutos antes das refeições devemos medir a glicemia e aplicar a insulina. Gosto muito, tá? É isso aí. Quantos minutos antes da refeição deve-se medir a glicemia? Depende da insulina que você está utilizando. Quem usa insulina regular precisa aplicar a insulina 30 minutos antes de começar a comer, de começar a mastigar. Se você tem que aplicar a insulina 30 minutos antes, você vai medir a glicemia que hora, gente? 30 minutos antes. Porque naquela hora vai se aplicar o bolus de alimentação, que é a quantidade de insulina necessária para cobrir a comida, e vai aplicar o bolus de correção, a quantidade de insulina necessária para baixar a glicose se ela estiver alta, ou tanto de insulina que você tem que tirar se meia hora antes a glicose estiver baixa, ok? Se você usa uma insulina rápida, glulizina, asparte ou lispro, né? São os 3 nomes comerciais. Novorapid, Humalog e Apidra. Você deve aplicar pelo menos 10, 15 minutos antes de começar a comer. É a regra. Tem gente que vai precisar de um pouquinho mais, tem gente que vai precisar de um pouquinho menos. E se você usa a insulina inalável, que é a Afresa, ou você usa a insulina Fiasp, que é uma asparte de ação mais rápida, você, por bula, pode aplicar na hora de comer ou de preferência até 2, 5 minutos antes. Mas você tem que individualizar o seu tratamento, porque já tem muita gente solta aí que já percebeu que
2 minutinhos, 5 minutinhos não adianta com a Fiasp, tem que aplicar um pouquinho antes, tá? Então, para resumir, você sempre vai medir a glicemia e aplicar as insulinas de acordo com o tempo de ação da sua insulina, ok? E quando você for medir 2 horas depois, sempre são 2 horas depois de ter começado a comer e não de ter terminado de comer, tá? Aí o pessoal colocou aqui, né, várias perguntas, comentários sobre os fatores emocionais que a gente já discutiu. Algumas pessoas perguntando, o que é melhor, cuscuz ou tapioca? O melhor é o que você gosta, mas tem que saber a quantidade de carboidratos de cada um. Porque o que a gente sempre fala aqui na página, você tem direito e liberdade para escolher qualquer coisa que você queira comer. Quantidades iguais de carboidratos, independente de onde ele vem, afetará a glicemia da mesma forma 2 horas depois, ok? Entre arroz e pão, qual que eu posso comer? Mesma coisa. Pode comer arroz? Pode. Pode comer feijão? Deve. Pode comer pão? Pode. Pode comer bolo? Pode. Pode comer bro? Pode. Né? Pode comer verdura? Deve. Né? Pode comer fruta? Todas. Pode comer de todas. Não tem fruta proibida não, é mentira, tá, gente? Quando vocês aprenderem isso, parte do sofrimento relacionado ao diabetes vai desaparecer da sua vida. Ah, você tá dizendo então que meu diabetes vai ser perfeito? Gente, nada na vida é 100%, é uma jornada de aprendizado. É isso que a gente tem que entender, né? Vamos ver aqui perguntas a mais que tiveram aqui. Deixa eu ver se ficou alguma aqui para trás. Acho que não, gente. Acho que eu respondi todas as perguntas de vocês, né? Então, o que eu quero com esses 42 fatores que alteram a glicemia é que vocês entendam que na hora que você vê um resultado na ponta do dedo ou no sensor, a partir de hoje, presta atenção no que eu vou falar. A partir de agora, toda vez que você vê um resultado, se a sua mente quiser te sabotar e falar que você é culpado, que você fez errado, que você comeu errado, que você usou o medicamento errado, você vai dominar esse pensamento horroroso e vai fazer assim. Lembrar da doutora Janice. Ela disse que isso é só um número, isto é um resultado e eu preciso aprender com este número. Aí você vai lembrar dos 42 fatores. Aí você vai lembrar que tem muito mais por trás daquele resultado do que só o seu remédio e só a sua comida. E quanto mais você pensar assim, quanto mais você refletir sobre isso, quanto mais você estudar isto, mais vai dar certo. Mais perto você estará da hemoglobina glicada para a sua idade. Menos sofrimento você terá quando olhar para um resultado. Então, o João até perguntou, onde posso saber quais são os 42 fatores? Gente, quem quiser receber uma imagenzinha dos 42 fatores, na hora que acabar a live, manda um direct pra gente aqui, que eu vou pedir o pessoal da nossa equipe para colocar a fotinha lá para quem pediu, tá? A gente baixa uma imagem e manda a imagem dos 42 fatores para vocês gravarem aí e terem no celular, tá bom? Então é isso, gente. Um ótimo sábado para vocês. Lembrando que todo domingo de manhã tem o nosso café com diabetes, ok? Um beijo para vocês.